Imagina só, um homem falando do próprio túmulo minutos depois do funeral. Parece roteiro de filme, né? Mas hoje a gente vai mergulhar numa história real, lá da Paris do século XIX, que vira de cabeça para baixo muita coisa que se pensa sobre a vida e a morte. Para começar, vamos viajar no tempo. A gente está em Paris, no cemitério de Montmartre. É um enterro simples, sem luxo, de um homem chamado Antoine Cousteau. Ele era um calceteiro, sabe? Um trabalhador comum, mas também um membro muito dedicado da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E um detalhe importante, o Cousteau foi enterrado numa vala comum. Mas calma, não foi por descaso ou falta de dinheiro. Para ele e para os seus amigos, isso tinha um significado. Acreditavam que o corpo é só uma casca e que o que importa mesmo é para onde a alma vai. Bom, para a gente entender o que aconteceu de tão extraordinário nesse dia, primeiro a gente precisa conhecer melhor a figura central dessa história. O Cousteau não era ninguém da alta sociedade, sabe? Longe disso. Ele era um homem simples, um trabalhador, mas o que ele tinha de especial era o coração. Um coração gigante. Diziam que a fé espírita tinha reconectado com Deus, e ele vivia isso na prática, dividindo o pouco que tinha e ajudando todo mundo. E aí, durante o funeral, uma pessoa chamada Canu começou a falar. E a história desse Canu é quase tão impressionante quanto a do próprio Cousteau, porque ele nem sempre pensou daquele jeito. Na verdade, ele era bem cético. Pensa na cena. Ali, do lado da cova aberta, o Canu começa o discurso dele fazendo uma coisa muito poderosa. Ele começa a comparar o que ele pensava sobre a morte antigamente com o que ele acreditava agora. E o contraste é chocante, né? De um lado, a visão do materialista, o fim de tudo, um vazio que dá medo. Do outro, a visão espírita, o fim do sofrimento terreno e o começo de algo novo. Um adeus para sempre contra um até logo. Mas aí, bem na hora que o Sr. Canu termina de falar, acontece uma coisa. Algo que as testemunhas descreveram como um espetáculo novo e impressionante. Ali mesmo, com a cova ainda aberta, um dos médiuns da sociedade que estava presente recebe uma comunicação direta. E o que foi dito ali deixou todo mundo em choque, paralisado. Dizem que até os coveiros pararam o que estavam fazendo para ouvir. Era ele. Era a voz do próprio Antoine Cousteau, falando do além, poucos instantes depois de ter sido homenageado no seu próprio funeral. E a primeira coisa que ele diz é para confirmar aquilo que era o pilar da fé de todos ali. A vida continua. A morte do corpo não é o fim de tudo. Ele dizia estar vivendo a verdadeira vida. Depois, a mensagem se tornou mais pessoal. Ele se dirigiu diretamente à esposa, com palavras de consolo, prometendo que estaria sempre por perto, em espírito, para ajudá-la a suportar a dor da saudade. Mas essa história não termina ali no cemitério. Não mesmo. 3 dias depois, a comunicação com Cousteau continua e se aprofunda, revelando mais sobre o que ele estava sentindo do outro lado. Cousteau foi contatado de novo, dessa vez através de outro médium, num ambiente mais reservado. E aí ele deu mais detalhes, sabe? Contou como foi a experiência da passagem para ele. E é aqui que ele solta essa ideia que é um paradoxo incrível. Ele diz: a morte é a vida, não o contrário da vida, mas a verdadeira vida. Uma afirmação que batia de frente com todo o pensamento materialista da época. Ele descreveu a passagem como se fosse um sonho. Teve um momento bem rápido, de 1 minuto, que foi meio angustiante, um pesadelo. Mas logo em seguida, ele acordou. E quando acordou, viu os amigos que já tinham partido esperando por ele, dando parabéns, abraçando. A alegria, ele disse, era real. Então, o que esse relato impressionante lá de 1863 nos mostra? Bom, ele funciona quase como um estudo de caso, ao vivo, das crenças centrais da doutrina espírita daquela época. A gente consegue ver tudo ali na prática. A alma sobrevive, a comunicação com quem já se foi é possível e a morte é só uma passagem, não um ponto final. Para aqueles espíritas, era a doutrina deles acontecendo ali, na frente de todo mundo, em tempo real. No fim das contas, a história do Antoine Cousteau é muito mais que só um caso antigo e curioso, né? É um retrato, uma janela para essa busca que é de todos nós. Essa vontade de entender o que acontece depois que a gente dá o último suspiro. O que será que tem do outro lado?